Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelos profetas: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois enviou a Belém, dizendo: ide e procurar obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Povo de Deus, nós vamos meditar o Evangelho. E aqui eu proponho para vocês, se quiserem levarem para casa o folheto, para vocês lerem e meditar a primeira e a segunda leitura, todas elas muito ricas, como também o salmo de resposta. Mas vamos lá. Primeira pergunta que se pode fazer: por quê? E para que essa manifestação? Portanto, epifania significa manifestação. E a resposta não é difícil para ninguém. Significa a manifestação de Deus aos povos, ao mundo. E aqui a gente pode perceber que o nosso Deus, Ele olha para todos no mesmo nível. Ele olha para todos com o mesmo olhar.
Ele não faz distinção nenhuma de pessoas. Por que que a gente fala desta forma? Vamos dar uma pequena ré e ver que há poucos dias nós meditávamos o quê? Meditávamos a paixão, o nascimento, está cedo para falar de paixão, o nascimento de Jesus. Onde? Naquela gruta simples, paupérrima, e foi ali que ele nasceu. Quem estava presente ali, senão homens simples, de cultura elementar, de condição econômica elementar, mas foram para eles que primeiro Deus Pai se manifestou. E é natural que a partir dali a notícia foi caminhando e chegando até nós hoje, nesta igreja. Essa foi uma manifestação, volto a dizer, aos simples, aos pobres, aos necessitados, e assim vai indo. E hoje, o que nós temos? Esse Deus se manifestando aos eruditos, manifestando aos sábios, manifestando aos inteligentes, manifestando aos estudiosos, manifestando aqueles de poder econômico mais elevado. Muito bem. Então, repito, pela segunda, terceira vez, que o nosso Deus não faz distinção de pessoas. E aí, quando nós pegamos essa parte da cultura, da economia, etc., nós estamos vendo um grupo, e esse grupo que, lógico, é apresentado por 3 pessoas, que são aqueles que nós chamamos de magos, de reis. Nessa equipe de trabalho, linguagem moderna, estudando a Escritura, vendo o profeta, sobretudo o profeta Isaías, eles viram, aqui tem algo de diferente. Lógico que é a ação do Espírito na pessoa deles. Se tem algo de diferente, os estudiosos queriam chegar ao local para, não como curiosidade, mas como uma expressão diferente, estar ali. O que eles fizeram? Vamos então para lá. Que, sabendo que era uma criança que tinha nascido, ou um recém-nascido, como eu, você, nós vamos visitar alguém, seja na maternidade, seja em suas casas, a gente sempre leva um mimo. Por menor que seja, a gente leva um mimo. E eles fizeram a mesma coisa. O que nós vamos levar? Olhava para ali, olhava para ali, olhava para ali. O que nós vamos levar? Olha, vou dar uma sugestão, quem sabe algum deles disse. Nós vamos levar, eu vou levar ouro, você vai levar mirra, você vai levar incenso. Tá bom assim? Tá bom assim. E assim eles fizeram as suas malas, fizeram os seus pacotes e caminharam. Chega um determinado momento, eles estavam cansados, como todo e qualquer elemento humano cansa. De noite precisavam de um abrigo, precisavam de um descanso, e assim vai indo. A linguagem é minha agora. O hotel estava lotado, as pousadas estavam lotadas, mas como eram homens capazes de dialogar com autoridades, onde eles foram? Na casa de Herodes. Bateram na casa de Herodes e foram muito bem recebidos. Primeiro de tudo, pela cultura. Segundo, pela economia. Quem vai bater na casa de um rei? Quem vai? Então assim foi esses magos, esses inteligentes, esses intelectuais. E aqui a gente pode até imaginar que sentados à mesa, porque não, embora cansados, mas se deliciando de um bom vinho, porque era a bebida que se oferecia
aos convidados, àqueles que ali estavam. E no determinado momento da conversa, o que acontece? Por acaso, Herodes, você tem aí o mapa da região? Ou você está sabendo que nasceu um menino que é o Rei do céu e da terra? Rei do céu e da terra. Quando Herodes escuta esta palavra, esta frase, vamos usar a nossa linguagem, até um pouco de gíria, ele tremeu da cabeça aos pés. Meu povo, aquela noite Herodes não dormiu não, viu, Nogueira? Não dormiu não. Onde se viu um rei, um moleque, querer me destronar? Justo eu, é grande porcaria. Justo eu. Mas, dormindo ou deixando de dormir, no dia seguinte os seus hóspedes se despediram para ir embora. Só que antes eles os chamam no seu escritório e dá ordens, ele era rei, né? Muito bem, vocês vão, visita, depois na volta, a minha casa está à disposição, pode vir, e me traga o endereço certinho, que eu também quero visitá-lo. Safado, né? Cachorrão. Mas Deus se manifesta, minha gente. Deus não tem os meus quereres, é o dele. Tanto é que quando eles realmente foram e receberam ordens para voltarem para a sua pátria, para a sua terra, para a sua cidade, não passando pelo palácio de Herodes. Herodes ficou dentro das suas cuecas, muito da vida. Ficou, eu quero falar com você, você não me liga, eu quero falar com você, você não me passa o WhatsApp, você quer falar com você, e como é que fica? Preocupado, ele também é gente. Só que acontece que o que ele fez, lá dentro do seu egoísmo, ele mandou matar as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, pensando que acabava também com Jesus. Manifestação diferente de Deus, aqueles que nós chamamos os santos inocentes, que celebramos esses dias, a sua festa, vamos dizer assim, né? Bom, agora a gente continua a nossa meditação, minha gente, porque Deus tem a sua manifestação também. Quando esses magos deixam o palácio até a cidade, novamente a estrela aparece. Quão foi a alegria desse grupo ao ver que aquela estrela caminhava e eles observando, duplamente, pela fé, segundo pelo conhecimento científico que eles traziam dentro de si. Muito bem, a estrela para no lugar exato, eles ficam felizes, adentram na casa, disse o nosso texto. Quem eles encontram? Maria, o menino e logicamente José como pai da criança. O texto disse: eles ajoelharam e adoraram. Está muito certo, porque eles estavam adorando a Deus, e só a Deus nós prestemos adoração, só, nem a mãe dele, nem a São Benedito, nem outros santos, mas a Deus. E nesse prostrar-se, eles abriram os seus pacotes e ofereceram o ouro, o incenso, a mirra. Maria deve ter botado a mão no queixo e disse: o que eu vou fazer com isso? Na sua simplicidade. Mas ela recebeu os presentes que eles levaram e que o seu filho ganhou. Olha que coisa bonita, minha gente.
essa manifestação de Deus. Tudo que eu falei está aí, só que eu estou falando uma linguagem mais nossa, né? Mais bem na nossa caminhada. Muito bem. E agora eu já estou terminando. Pode parar de dormir que eu estou terminando. Minha gente, o que nós vamos fazer com tudo isso que nós temos aí no folheto, no nosso coração, na nossa mente, na minha palavra? O que nós vamos fazer com isso? Esta semana nós também seremos os magos, sem muito conhecimento de astronomia ou dos astros, coisas do gênero, mas nós também vamos fazer visita. Eu não sei para quem que você vai fazer visita, nem eu sei para quem eu vou fazer visita, mas que nós vamos fazer visita, vamos, nem que for pelo celular. Nossa, como você está bonita, como você está bonita, pronto, uma visita. Mas se você tiver possibilidade de ir visitar alguém, vá, e leva ouro sim, leva incenso sim, leva mirra sim. Que ouro que você vai levar? Deixa seus anéis lá no seu baú, deixa seus brincos e seus pertences, correntes lá. Não estou falando desse ouro não. Você vai levar o ouro da sua voz, o ouro do seu ouvido, o ouro das suas mãos para você abraçar, o ouro da sua voz. Chega de ouro, né? Chega de ouro, né? É muito ouro, né, Zélia? Muito ouro, certo? Mas você vai levar. E você vai levar o incenso, que é o perfume, a mirra, que é o perfume. Não aquele perfume caro que você comprou agora no fim do ano e está pagando ainda. Não é esse não. Você vai levar o perfume da sua presença, o perfume da sua voz, o perfume do seu ouvido, igualzinho o ouro, e a mirra, que também é um perfume. Então veja como que eu, você, nós vamos ter serviço essa semana, imitando os reis. Tá bom assim? Ou que mais alguma coisa? Chega, né, Eduardo? Ricardo, perdão. Estou matando o homem aqui, né? Alguém quer completar alguma coisa? Madrinha, quer completar alguma coisa? Tá certo? Então tá bom. Muito bem. Nós vamos dar uma paradinha bem rápida agora, e nós vamos ver toda essa caminhada. Os estudiosos se deslocando como missionários, parando numa casa muito rica, escutando a voz daquele senhor que se chama Herodes. Vamos ver tudo isso na nossa meditação. E depois o encontro definitivo com Maria, José e o menino.